Olá, minha filha, meu filho, meus queridos, tudo bem? Rogo a Deus que sim. Hoje falaremos sobre este evento que acontecerá no dia 29 de junho de 2024, que é a Lilith, que vai trocar de vestimenta, vai tirar a roupa de virgem e colocar a roupa de Libra. Vai ficar mais elegante. Mas vamos falar assim, bem detalhadamente sobre a Lilith, porque esse assunto é muito legal e tem tudo a ver conosco. A Lilith, ela é um ponto fictício no céu, mas está ligado à Lua, ao lado nosso que não conseguimos ver, é o lado sombrio da Lua. É lá que o nosso conteúdo inconsciente está guardado. Tipo, desejos secretos, problemas emocionais, bloqueios, traumas, medos, sabe? E também nossas experiências de vidas passadas. Sim, nossas experiências. Tudo fica ali no nosso inconsciente ou no subconsciente. Ai, mas só tem coisa ruim? Claro que não. Ali também tem as nossas experiências de vida, tudo que aprendemos, tá? Mas está ali guardado por uma razão ou outra, que um dia saberemos, que é importante no nosso processo que isso fique oculto. Na hora certa, isso vem à tona e é revelado. E o que é essa sombra? Essa sombra, gente, é a falta de luz. A sombra é a falta de luz, ela não é algo. Quando jogamos luz na sombra, ela se transforma em consciência e poder. É assim que funciona. É assim que funciona. Por isso, a Lilith, no momento que ela está ainda oculta para nós, ela é assim, malzinha, sabe? Ela é maléfica. E ela também representa a nossa sexualidade, a nossa natureza primitiva nesse sentido, bem ou mal direcionada. Também nossas carências, nossos ressentimentos, nossos rancores, por isso a consequente rebeldia. O desajuste, um certo desajuste. Por quê? Um dia iremos iluminar, iremos integrar essa sombra em nosso ser. E aí iremos pegar junto com a sombra todo o poder que vem junto dessa força. Entendeu? Não é bonito? Por quê? Porque a lua iluminada no seu ponto positivo, ela é o doce do feminino, né? A Lilith é o feminino ferido. O feminino que se escondeu ali dentro dos porões do inconsciente, sabe? Ela é insubmissa e ela é independente, mas ela precisa ser melhor ajustada à nossa personalidade, porque ela já é um símbolo de poder feminino, um símbolo de liberação sexual da pessoa, né? Por outro lado, também, ela sente a rejeição que isso traz. Por quê? Porque ela contesta todos os padrões tradicionais e limitantes que têm a ver com gênero. Ela é tratada na astrologia como uma figura que, se bem trabalhada, ela se torna empoderada e independente emocionalmente. Não é só fisicamente, não. Porque tem a independência física e a independência emocional, tá? Nós estamos falando do lado obscuro, né? Quando nascemos, a Lilith estava em um signo. Pode olhar lá no seu mapa. E ali ela deixa uma marca na nossa personalidade, que tem a sua raiz inconsciente e que vai, no futuro, influenciar todos os nossos relacionamentos, principalmente aqueles da vida afetiva próxima, como os integrantes do lar que vivem no mesmo teto, ou o parceiro, o companheiro sexual, o marido, né? Namorado, esposo.
A Lilith, ela possui uma força natural, atávica nela. E a gente precisa sublimar essa força. Por quê? Porque a natureza dela é primitiva. Ela traz dificuldades que testam a pessoa que vive numa sociedade, entendeu? Que onde a gente vive, a gente tem padrões, a gente tem regras, a gente tem tradições, a gente tem valores. E a Lilith, ela é uma indomada, um ser indomado. Tá certo, tá, mas ela precisa de ajustes, ela precisa de ficar mais etérea, ela precisa ficar sutil, ela precisa ser sublimada, ela precisa decantar a parte densa e ficar a parte límpida dela ao nosso dispor, para o nosso empoderamento, entendeu? Pois é. Então, ela está vindo do signo de Virgem, onde ela ficou 9 meses. Por que 9 meses? Porque é um período de gestação, um período feminino de gestação. Nisso, ela está totalmente correlacionada com Vênus, que também é a energia Yin, a energia feminina, mas isso não quer dizer que os meninos não tenham essa energia. Todos têm, homens e mulheres, eu falando de energia, ok? Dito isso, vamos voltar. Onde que eu parei, meu Deus? Eu tive que escutar tudo para saber onde eu parei. Não? Então eu estava falando que ela saiu de Virgem e vai entrar agora no dia 29 em Libra, que é, conforme eu disse no início, um outro vestido que ela vai usar. Agora, em Libra, ela vai trabalhar a relação com o outro, mas estando perto, na intimidade, no convívio. Em Virgem, ela trabalhou por 9 meses a nossa capacidade de organizar, de analisar, de limpar, higienizar, de cuidar, de entender as coisas, de nos capacitar mesmo, de nos aprimorar. E assim ela foi evoluindo passo a passo, mês a mês, a nossa autoestima, o nosso cuidado com o corpo, com a nossa purificação, que é a proposta de Virgem, a pureza. Para quê? Para que agora, nesse momento, a gente entre para uma 8ª superior, com ela estando em Libra. A Vênus vai... Essa Lilith vai ficar mais emocional. Ela vai dar a mão para Vênus e vai ficar mais interativa. Ela vai estar com pessoas no âmbito social, no âmbito íntimo, né? E o que é Libra? Libra é o social, é a parceria, é o casamento. Saturno está ali em Peixes participando desse processo. Ele também está marcando esse dia. Ele está entrando no mesmo dia em retrogradação. E Saturno vai exigir compromisso, vai exigir responsabilidade afetiva da Lilith. Saturno não está brincando com a Lilith, ele não está brincando. Saturno está retrogradando e ele é o regente de 2024, tá lembrando? Ele está com muito poder em tudo que ele está participando. Vem então trazer uma energia de compromisso, de seriedade, para que haja a sublimação dessa Lilith, agora que ela vai estar em Libra, tá? O que a gente pode pensar de uma Lilith ainda não bem resolvida? Vamos falar assim, uma Lilith não bem resolvida. Primeiro a gente tem que falar sobre o jogo que a Lilith gosta de fazer. Ela gosta de jogar. Ela gosta de jogar, ela gosta de mentir, ela gosta de tecer estratégias, ela gosta de calcular friamente, mas ela gosta de ser vista, ela gosta de ser acolhida, ela gosta de ser compreendida e ela gosta de ser resgatada do porão onde ela se encontra reclusa, sabe-se lá há quantas vidas, E a gente tem que trazer essa Lilith para o nosso lado, fazer com que ela fique cada vez menos densa e cada vez mais etérea, cada vez mais iluminada. E o que essa Lilith primitiva pode trazer para as nossas relações? Tem um lado bom, nós vamos falar sobre ele. As relações podem
no princípio, quando ela entrar em Libra, ficar mais pesadas, tá? Mais pesadas. Principalmente isso é importante, quando tiver no final de agosto, ela vai fazer uma conjunção com a cauda do dragão, que está em Libra. Você está lembrando? Nós estamos com o nó do norte em Áries e o nó do sul em Libra. Vai ter uma conjunção aí. E isso é um desafio. Isso é um momento difícil. Isso é um momento difícil. Isso pode gerar recaída nas relações. Isso pode acarretar uma má escolha, uma decisão infeliz, uma desistência de algo, um afastamento, uma desilusão, uma decepção, sei lá. A gente tem que estar muito atentos para esse momento da estrada, tá? Mas mais para a época a gente vai falar sobre esse ponto, pretendo, tá? Bom, a Lilith essa Lilith mais primitiva, ela vai fazer com que a gente questione. Tipo, o que é que eu estou fazendo com essa pessoa do meu lado? Ou então, o que é que eu estou fazendo nesse meio que eu me sinto um peixe fora d'água, que não tem nada a ver comigo? Esse é o questionamento que ela vai fazer. Porque ela fala das nossas emoções e até das nossas experiências aprisionantes. Porque lembra que a Lilith, ela tem uma história de reclusão. Ela tem uma história de ficar presa, reprimida. É a nossa voz sufocada, a nossa voz calada, sabe? E muitas vezes ela permanece nisso. A gente não tem força, a gente não tem coragem para sair da prisão, para decretar a nossa independência. Tudo isso pode aparecer ou vir à tona nesses 9 meses. Nesses 9 meses, a gente pode ter que usar máscara ou pode se rebelar e tirar a máscara de vez, né? Essa questão aí de uma relação que funciona como uma relação tóxica, ela vai ser questionada. E se a Lilith empoderar-se e ficar iluminada, pode até haver separação. Pode até haver separação. Porque, gente, a Lilith se ressente muito quando ela não é tratada adequadamente. Ela gosta de ser acolhida satisfatoriamente pelo outro. Ela gosta de ser ouvida. Ela quer ter voz. A Lilith quer ter voz, né? Ela já ficou com a voz entalada na garganta há muito tempo, né? E com relação aos casais? Com relação aos casais, a gente pode esperar que ela vai exigir novos combinados. Ela vai exigir novos padrões ou novas rotinas, principalmente no quesito sexualidade, né? Olha, tem um ponto aí que ele é crucial de entender. A Lilith tem necessidade de ser validada e valorizada. Ela tem necessidade de se sentir segura e amada, né? E ela sentir que isso não está acontecendo pode gerar nela uma mágoa ou um rancor que faz com que ela se afaste. Principalmente quando o outro não reconhece as coisas boas que ela fez. Entende? É isso que é a sombra, a necessidade. Para ela sublimar, ela precisa sair da necessidade. É bom a gente ser validada, reconhecida e tal, mas a gente não pode ter necessidade disso. Entende? E outra coisa, ela tem que parar de querer atender 100% às expectativas do outro. Isso é Libra, né? Ao mesmo tempo, ela também tem que entender que o outro é o outro e não uma pessoa que tem que ser o que ela quer que ele seja. Olha que difícil. É difícil, gente. E a Lilith é danada. Ela é danada para escolher parceiros problemáticos, difíceis, abandônicos, infantilizados, que não gostam de trabalhar, ou então desses brutos do tipo Shreks aí da vida. E aí o que acontece? Ela fica presa no conflito, fica naquela dualidade. Eu quero o outro, eu me apaixono por algo que ele tem, mas eu não quero que ele seja do jeito que ele é, porque ele me fere. Não é difícil? Dá-lhe terapia, hein? Dá-lhe terapia com Lilith em Libra. Quantas vezes ela se apaixona por um cara casado
por um cara mulherengo, viciado, filhinho de mamãe. Oh, meu Deus! Ela encontra paixão nesses tipos, né? A relação amorosa ou o casamento com a Lilith sombria ainda é motivado pela paixão. E o que isso vai trazer? Vai trazer infelicidade, frustração e muita decepção. Muita decepção. Tá? Ou então ela se casa por conveniência, ou para ela se dar bem, ou fica casada para manter as aparências, ou fica numa relação enquanto ela estiver levando alguma vantagem, tipo Sugar Daddy. Isso é a Lilith sombra. Isso é a Lilith sombra. Mas também tem na Lilith sombra aquela que banaliza muito a sua fala. Porque às vezes ela fala alguma coisa, depois ela volta atrás, ela não sabe dizer não, então ela pode falar muito e não fala nada. Aí isso tira o seu crédito. E a fala dela fica sem validade, tá? Ou então a Lilith sombra se cala quando ela não deveria. Fala quando a sabedoria diz que seria melhor o silêncio. Ou então ela é reativa, dá aquelas respostas viscerais que soam mais assim como punhaladas, como flechas envenenadas. Tudo isso da Lilith sombria, isso precisa de ajuste, Ela quer ser amada, mas ela sempre cai em cilada. Não era amor, não era. Eu gostaria de deixar uma super dica para vocês. Se vocês gostam do que eu falo, acreditam no que eu falo, vem sentido no que eu falo, não deixem de ler Mulheres que Amam Demais. Eu vou tentar colocar um resumo desse livro aqui embaixo no card, tá? Porque é um livro essencial, de suma importância para todos vocês, boys and girls, ok? Leiam com muita atenção, com o coração aberto, que com certeza esse livro vai fazer muita diferença na sua vida emocional, na sua Lilith. Por quê? Ele trata, assim, de uma maneira magnífica sobre a nossa forma de amar equivocada, a nossa forma de nos relacionarmos equivocadamente. Por quê? Porque temos o nosso feminino ferido. Nosso feminino ferido. E homens também têm feminino ferido também. Todo mundo que foi criança, teve um lar difícil, foi abusado, foi negligenciado. Tem, tá? Bom, outra coisa também que a Lilith primitiva tem é a questão da sexualidade. É a questão forte da sexualidade. E no signo que ela está, ela imprime a temática daquele signo para a sua sexualidade, tá? Em Libra, essa sexualidade é uma parceria equiparada. É o dar e receber de uma maneira equânime, de uma maneira justa, de uma maneira proporcional. Eu dou, mas eu recebo na mesma proporção. É uma maneira elegante de amar. E em Libra, a Lilith está com uma necessidade de não ficar só presa ali no casamento ou na relação. Ela tem necessidade de estar interagindo com a vida, com a sociedade, com o meio, né? Bom, tem essa questão aí, o que é amor e o que é veneno. Sabe aquela música da Rita Lee? Venha me beijar, meu doce vampiro. Gente, que música mais lilithiana essa, impressionante. A gente tem que saber o que é amor e o que não é amor. É qualquer outra coisa, menos amor. É outra coisa, não é amor. A gente tem que saber que o amor, ele tem a ver com cuidado, autocuidado. Tem a ver com respeito e autorrespeito. Tem a ver com doação, tem a ver com receber. Tem a ver com beleza, tem a ver com elegância, tem a ver com diplomacia de Libra, tem a ver com a validação e valorização, porque Libra trata de valores. Libra trata de valores. E tem um ponto, ela tem que achar
o fiel da balança entre o que eu vou aceitar do outro e o que eu não vou aceitar. A renúncia, ela é linda, ela é sublime, mas ela não pode virar um jogo. Existe o jogo da renúncia e ele é algo assim bem complexo. A pessoa tem que tomar muito cuidado, porque não raro ela até compromete a dignidade dela com esse jogo da renúncia, né? E outro cuidado também da Lilith em Libra é de não se diluir no outro, porque essa Lilith é muito carente, tem baixa autoestima, perde a identidade, não sabe mais qual é a sua vontade. Os seus sonhos ficam assim muito restritos porque esbarram no poder restritivo do parceiro. Como que é isso? Aí você me pergunta assim, mas mames, quando que essa Lilith traz o poder? Aí nós vamos falar de como nós vamos trabalhar essa Lilith primitiva negativa. Nós vamos abraçar as sombras dela. Nós vamos acolher essas sombras. Nós vamos tomar consciência dos sentimentos. Quando a gente abraça e acolhe a Lilith primitiva com as suas sombras, a gente abraça e acolhe também a Lilith primitiva com a sua força, com a sua potencialidade, com o seu poder, né? E aí a gente vai temperar a nossa identidade com esse poder feminino e a gente vai ter coragem de falar, eu sou o que sou. Se você não gosta de mim, não vou falar azar seu não, problema seu, é você que está perdendo. Isso, né? Outra coisa, ela precisa sair daquela submissão, mas também não pode ficar agressiva. Tem que achar o ponto fiel da balança, o meio termo, né? Ela tem que se munir, ela tem que angariar para si os valores de Vênus e não mais os valores do outro. Por quê? Porque eu tenho que atender a expectativa do outro, porque senão o outro não vai me amar. Eu tenho que ser guiada por meu coração, pela minha intimidade. E isso é que é a maturidade da Lilith, né? Então eu não posso me relacionar? Claro que pode. Mas os dois não mandam, os dois administram a relação, os dois gerenciam a relação, cada um no seu quadrado. Esse é o equilíbrio yin e yang de uma relação. Sabe por quê, gente? O poder é tentador. A gente tem que estar ligado para a gente não entrar no jogo do poder também, que é um jogo, né? Bom, a Lilith Luz, ela vai observar com quem ela está se relacionando, com quem ela está interagindo. E vai se afastar das pessoas que estão barrando o seu processo evolutivo. Ela vai se afastar dessas pessoas. Então, a gente que está trabalhando a nossa Lilith, vamos escolher relacionamentos que nos representam, que se identificam com os nossos princípios e com os nossos valores. Entendeu? Pois é. A Lilith positiva, primitiva positiva, ela quer que o outro seja feliz. Só que ela também quer ser feliz. Esse é o equilíbrio da Lilith em Libra. Ela sabe o tanto que ela pode ou não pode se envolver. E ela passa a se cuidar, a se proteger, através não mais dos padrões do outro ou da sociedade, mas dos seus padrões, dos seus valores pessoais, tá? Aí ela vai aprender a acreditar em si, certo? Ela precisa aprender a dizer não. A gente precisa trabalhar a nossa Lilith pra gente aprender a dizer não quando a gente não quer aquilo, quando aquilo vai nos fazer mal. Então a gente tem que tomar cuidado também para ela não hipervalorizar o estético, a aparência. Podemos, sim, esperar muitos procedimentos estéticos, muitos rejuvenescimentos, botox e tal. Mas ela precisa direcionar a sua maturidade e sabedoria, o seu poder pessoal,
para a beleza da sua alma também, para que ela não tenha só a aparência externa, mas ela tenha o perfume do bem, o perfume de alma, tá? E aí, ela fazendo isso, ela também vai apurar o sensor dela de detectar o perfume de alma do outro. E não vai ficar só presa nas aparências, tá? Essa é a Lilith do bem. Ela desenvolve empatia, desenvolve o amor verdadeiro, porque vem de dentro isso nela. E outra coisa, ela precisa acreditar que existem homens bons e que existe o homem certo para ela. E não o príncipe encantado. Não existe isso. Existe o homem certo pra gente, tá? Outra coisa também, trazer a paz para a relação. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Muitas vezes, para a gente trazer a paz, a gente tem que perdoar muito, a gente tem que abrir mão de muita coisa, a gente tem que renunciar realmente. Mas até que ponto eu vou fazer isso? Eu não posso pagar um preço de agiota nisso. A gente tem que lembrar que o nosso nó do norte está em Áries. É a gente aprender a viver a nossa própria vida, na nossa própria companhia, sentindo-se bem, sentindo-se feliz e confortável na nossa solitude, sabe? A gente tem que aprender a se governar sozinho nas questões que dizem respeito a nós, porque às vezes tem questões que dizem respeito ao casal. Aí o outro também entra com a governança dele, metade, né? A parte que lhe cabe neste latifúndio, certo? Que mais? Enxergar a si e enxergar o outro é também um grande trabalho da Lilith em Libra, porque ela precisa fazer isso sem julgamentos, buscando a realidade sempre. Saturno. É porque Saturno vem trazer seriedade, vem trazer pés no chão, senso de realidade. E lembra a gente do nosso individual, do nosso espaço e do nosso tempo. Quem somos, o que vamos realizar. E isso depende só de nós. Por isso que a Lilith em Libra, ela precisa tomar cuidado para fortalecer a sua identidade. Porque ela tem uma tendência a valorizar o outro e deixar que o outro entre como protagonista. E aí não pode. Por isso que ela precisa fazer acordos sinceros, acordos bons, para sair dessa necessidade dela ser aprovada, validada, elogiada, né? Ela precisa se libertar, ela precisa sair desse padrão de carência afetiva. Isso também pode e deve ser trabalhado em terapia. Isso é assunto de terapia. Perceber que merece mais do que aquilo que está sendo servido. Ela merece mais. E a Lilith precisa ter em mente que o objetivo de um relacionamento é aprendizado. O objetivo de relacionamento é aprendizado. Eu vou me conhecer através do outro e ele vai me conhecer também. Eu vou ensiná-lo e ele vai me ensinar. Tudo isso saudavelmente. Bom, gente, a relação é como um prato especial, uma comida. E esse prato tem que ser um alimento bom, um alimento saboroso. Semelhante atrai semelhante. E quando a criatura se dispõe a viver a positividade da relação, ela atrai o oposto para a complementação da prova. Mas ela vai encontrar o tempero certo, na dose certa, porque agora ela vai gestar um novo feminino em Libra e vai descobrir a dosagem certa para ativar o sabor do prato perfeito da relação. A receita de se estar juntos, para que não fique salgado demais e nem doce demais, entendeu? É a medida certa, é a medida certa. E a medida certa de amar ao próximo é amar a si mesmo, né? E não ter mais a necessidade do outro. É bom a gente estar com o outro, mas se por alguma
coisa, alguma eventualidade, isto não for possível, é bom a gente estar com a gente também, na nossa solitude, no nosso contato íntimo conosco, tá bom? Eu acho que a Lilith em Libra se resume nisso. Claro que tem muito mais coisa, mas se eu fosse falar tudo, ficaríamos aqui horas e horas, né, falando. O assunto é fascinante, mas a gente vai conversar mais. A gente vai conversando por aí. Fique bem, fique com Deus. Um beijão da Mames.